Olá a todos, meu nome é Caio Paiva, eu estou aqui representando a Liga Acadêmica de Cardiologia da Universidade de Brasília e nessa nossa semana universitária nós iremos tratar um pouco sobre a prática de exercícios físicos e sua correlação com os riscos cardiovasculares, alguns mitos e verdades sobre esse assunto. Bom, antes de nós falarmos propriamente sobre essa relação, é necessário que nós façamos uma introdução a respeito das doenças cardiovasculares. Bom, a doença cardiovascular é considerada atualmente a maior causa de morbidade e de mortalidade ao redor de todo o mundo. Nesse sentido, é importante ressaltar que um estilo de vida sedentário é considerado um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento e progressão dessas doenças cardiovasculares. Já por um outro lado, o exercício físico e a atividade física regulares estão associados a uma redução considerável de riscos cardiovasculares e respiratórios, além de um aumento na expectativa de vida e redução na mortalidade também. Bom, mas como que essas atividades físicas são importantes para a nossa saúde cardiovascular? Muitos dos mecanismos pelos quais a atividade física implica nessa redução das doenças cardiovasculares e no próprio condicionamento cardiorrespiratório ainda não estão totalmente claros. Desse modo, recentemente têm sido realizados diversos estudos com o objetivo de identificar esses mecanismos fisiológicos que culminam nos benefícios cardiovasculares relacionados à prática de exercícios físicos. Assim, é necessário também detalhar os efeitos do exercício e da atividade física sobre os principais fatores associados ao risco de problemas de saúde cardiovasculares, como os lipídios plasmáticos, a sensibilidade à insulina, a rigidez arterial, hipertensão arterial e tantos outros. Além disso, é importante também discutirmos os meios pelos quais um sistema cardiovascular saudável se adapta ao condicionamento físico, bem como os mecanismos de adaptação recentemente propostos que podem funcionar para antagonizar as doenças cardiovasculares. É importante também que, nesse ponto inicial, nós diferenciarmos o exercício físico da atividade física. O exercício físico é mais planejado, estruturado e também repetitivo. Além disso, ele possui como objetivo a melhora do condicionamento físico da pessoa que o pratica. Já por outro lado, a atividade física é menos estruturada e menos planejada, e pode não ter o único objetivo de melhorar o condicionamento físico daquele que o pratica. Bom, dito essa parte inicial, passemos agora então para a associação do exercício físico e a sua atuação junto com os lipídios plasmáticos e a aterogênese. É importante a gente ressaltar aqui que os lipídios plasmáticos são importantes determinantes de riscos cardiovasculares. É, Lipídios plasmáticos esses que seriam o HDL e o LDL. E muitos estudos testaram que a prática regular de atividade física pode reduzir o risco cardiovascular, principalmente por conta de afetarem os níveis dessas lipoproteínas circulantes. Esses estudos revelaram que o treinamento de resistência se associa a níveis elevados de HDL, que seria a lipoproteína de alta densidade, circulante, e, em um menor grau, a redução dos níveis de triglicerídeos, sendo que ambas as mudanças podem reduzir o risco de doença cardíaca coronariana. No entanto, os resultados relativos aos efeitos da atividade física sobre os lipídios plasmáticos têm sido variáveis, dependendo do tipo, intensidade e duração do exercício, além da dieta também que o atleta utiliza. Essa redução dos lipídios plasmáticos relacionada à realização de exercícios físicos é importante para a prevenção da aterosclerose. E o que seria essa aterosclerose? A aterosclerose é uma doença crônica que surge no interior das artérias em resposta a estímulos, com lesões em vasos e também facilitando o depósito de substâncias gordurosas que se calcificam e formam placas gordurosas, os ateromas. Aqui, como podemos ver nesse esquema, as placas de gordura, que são exatamente formadas pelo acúmulo desses lipídios plasmáticos em alta concentração, principalmente por conta de uma vida com uma dieta rica em gorduras e também uma vida sedentária, formam essas placas que vão crescendo lentamente e são responsáveis pela diminuição dos vasos sanguíneos, né, reduzindo então o fluxo sanguíneo para os órgãos, como o coração, cérebro e rins, além de braços e pernas.
A doença vai então se agravando silenciosamente e só apresenta sintomas quando os vasos estão muito estreitos. Essas placas podem então se romper nesses casos em que os vasos já estão bem estreitos, produzindo um trombo e obstruindo subitamente o vaso, causando complicações como infarto do miocárdio. A formação de ateromas ocorre desde a infância e progride ao longo de toda a vida. Qualquer indivíduo pode desenvolver a doença, entretanto, os mais atingidos são aqueles com predisposição genética, colesterol alto, hipertensão, diabetes, obesidade e usuários de tabaco. Dor no peito, dores de cabeça muito intensas, dores nos braços e pernas podem ser sintomas também da aterosclerose. E quais seriam alguns dos fatores de riscos para essa doença? Nos homens, principalmente a fase adulta, tem maior probabilidade de desenvolver a doença e nas mulheres ocorre principalmente após a menopausa, sugerindo que os hormônios femininos oferecem proteção para essas condições. Já o aumento do LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, é um importante sinalizador da doença, uma vez que esse LDL se eleva principalmente devido à obesidade, ao sedentarismo e à ingestão elevada de gorduras saturadas, a maioria de origem animal, obviamente, e a presença dele no sangue em níveis elevados pode ocasionar uma disfunção no endotélio, camada celular interna das artérias, favorecendo a formação de ateromas. Um estudo realizado em Harvard acompanhou os níveis de colesterol em mais de 1.000 estudantes por mais de 40 anos e constatou que o grupo que tinha níveis de colesterol aumentado teve maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares do que o grupo que apresentou níveis normais de colesterol. É importante também nós destacarmos aqui que níveis reduzidos de HDL, o colesterol bom, também estão relacionados ao aumento do risco cardiovascular. Em contrapartida, o risco de desenvolver a doença diminui quando o indivíduo apresenta uma concentração elevada de HDL, e isso ocorre porque o HDL é capaz de absorver partículas de colesterol que começam a ser depositadas nas paredes das artérias. Bom, diante desse cenário relacionado à aterosclerose, como nós poderemos prevenir essa doença? A principal ação seria ter um estilo de vida mais saudável. A adoção de um estilo de vida mais saudável é a medida mais importante na prevenção da doença, que inclui fazer atividades físicas regularmente, parar de fumar e optar por uma dieta com baixo teor de colesterol e rica em gorduras insaturadas. E como o exercício físico pode ajudar nessa relação? Embora níveis mais elevados de HDL estejam associados a menores riscos de doenças cardiovasculares, trabalhos recentes sugerem que algumas intervenções farmacológicas, mesmo elevando os níveis plasmáticos de HDL, não reduzem o risco de eventos cardiovasculares. Ademais, nota-se que o tamanho da partícula HDL é um fator determinante no efluxo de colesterol, indicando que o tamanho dessa partícula pode ser um importante correlato do risco da doença cardiovascular. Consequentemente, um aumento no tamanho das partículas de LDL e HDL, bem como uma diminuição na partícula de VLDL após o exercício, podem conferir proteção contra risco de doença cardiovascular. A prática de um exercício físico, então, é importante por proporcionar alterações no perfil lipídico e aumento na concentração e no tamanho do HDL. O exercício moderado, por sua vez, produz apenas efeitos limitados nessas mudanças, sendo que sua função para a redução geral no risco das doenças cardiovasculares ainda permanece pouco esclarecida. Olá, pessoal. Eu me chamo Mariana Araújo e também sou membro da LACOR. E continuando esse tema sobre a importância do exercício físico, é importante a gente também fazer um adendo sobre a relação com a sensibilidade à insulina e a questão dos lipídios plasmáticos, né? A gente sabe até então que a relação entre esses lipídios plasmáticos e a saúde cardiovascular, elas são altamente dependentes e influenciadas por essa sensibilidade à insulina, sendo que a resistência ao hormônio promove um desenvolvimento, né, de doenças cardíacas por conta dessa alteração do perfil lipídico. A resistência à insulina, ela resulta na redução da recaptação de glicose, o que promove também um aumento da liberação de ácidos graxos livres e uma maior produção e liberação dos triglicerídeos e VLDL pelo próprio fígado, o que contribui, consequentemente, para a formação de placas ateroscleróticas. Em outra via, a resistência à insulina, ela promove e resulta
no estado, né, de resistência, há um aumento da proteína CETP e, consequentemente, a transferência de ésteres de colesterila, de HDL, para lipoproteínas ricas em triglicerídeos, o que suprime o transporte, né, reverso do colesterol presente na parede das artérias e no sistema plasmático para o fígado, o que contribuindo para a formação, né, dessas placas ateroscleróticas, como vimos no esquema. A sinalização da insulina dentro do endotélio vascular, ela leva também à fosforilação dependente de AKT e à ativação da ENOS, também conhecida como óxido nítrico sintase endotelial, o que catalisa a produção de óxido nítrico, de modo a reduzir a quantidade desse vasodilatador no sistema. E a ativação também da via das MAPK, que estimula o crescimento e a diferenciação celular e aumenta a produção de endotelina 1, representada como ET1, um potente vasoconstritor do organismo, de modo que se contrapõe à própria via de sinalização da AKT. E quando os pacientes têm diabetes, há uma inibição seletiva da via da PI3K-AKT-ENOS, juntamente com o estado de hiperinsulinemia compensatória, que leva a um estímulo na produção de endotelina 1, um importante vasoconstritor, né, mediada pela MAPK, além da própria proliferação dos músculos lisos, o que vai gerar como consequência, né, o estímulo e uma potencialização desse desenvolvimento de placas de ateroma, bem como da própria doença arterial periférica, né, da aterosclerose. Em relação ao quadro de diabetes, é importante a gente entender que a produção e a secreção aumentada de endotelina 1, associada a um quadro de aumento da atividade simpática, podem ser fatores fundamentais e chaves para que ocorra uma vasoconstrição massiva das artérias, tanto de calibre pequeno quanto em arteríolas, de modo que essa vasoconstrição sistêmica promove um aumento da resistência vascular periférica e, consequentemente, um quadro de elevação da pressão arterial dos pacientes, como é observado, né, em alguns pacientes com diabetes. E associado a tudo isso, a gente observa que a glicemia elevada, ela também acelera a formação de proteínas e lipídios que sofrem glicação não enzimática e oxidação, que também é conhecidos como AGF, levando a um próprio processo de enrijecimento arterial por perda dessa complacência vascular das estruturas. Vários estudos eles têm demonstrado que os indivíduos com diabetes mellitus, dependentes ou não de insulina, eles tiveram um aumento na sensibilidade à insulina e melhora no controle glicêmico após a prática dos exercícios físicos. E foi descrito que até mesmo uma única prática, né, uma única sessão dessa atividade, sendo ela de baixa intensidade, resultou num aumento significativo da sensibilidade à insulina e da captação dos ácidos graxos pelo organismo. E estudos em modelos animais agora têm demonstrado que a atividade física pode melhorar a sensibilidade da insulina nos tecidos adiposos, musculoesqueléticos e no endotélio vascular, o que torna bastante interessante para o manejo de algumas doenças, né? Aparentemente, essa prática de exercício físico, ela está associada a um quadro de remodelação adaptativa na expressão ou na regulação de um ou mais componentes da cascata de sinalização iniciada pelo receptor da insulina. Então, a atividade física, ela está diretamente associada à cascata do receptor da insulina, alterando ali. E durante a atividade física, os níveis de insulina eles são reduzidos e a gente tem uma contração muscular frequente, que demonstra a existência de um aumento da captação de glicose por meio dos transportadores clássicos, né, GLUT4. Só que um ponto importante ser destacado é que, paradoxalmente a tudo isso, o dano causado pela uma atividade física excessiva, ela pode levar uma resistência à insulina por conta dessa redução da atividade da via da PI3K, mediada, né, pelo TNF-alfa. E então, nesse sentido, é importante a gente ter um desenvolvimento de melhores pesquisas, porque tanto a gente vê que, por um lado, há uma melhora das condições tanto diabéticas quanto cardíacas do paciente, né, as condições glicêmicas e das doenças cardiovasculares, quanto da perspectiva, e também, por outro lado, em contraposição, a perspectiva de possíveis danos causados pela atividade.
Então, as pesquisas são necessárias pesquisas posteriores, né, para entender melhor como certos treinos físicos podem promover adaptações teciduais específicas nessa sinalização por insulina e como essas vias podem se tornar alvos para reverter tanto a resistência à insulina quanto as complicações cardiovasculares que estão associadas aos quadros, né?